mas as pessoas, Pai, não tinham a visão, Pai, que aquilo, Pai, seria glorificado o Teu nome naquele milagre. Mas, Senhor, transiciona, Senhor, a nossa mente. Espírito Santo, nós queremos, Pai, nessa noite te adorar. Nós queremos nessa noite, Pai, sair sarados na Tua presença. Mais, Senhor, na Tua presença. Mas, Senhor, nós queremos, Pai, ser gratos a Ti, Senhor. Nós queremos ser gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor é que nos abençoa, o Senhor é que nos sara, Senhor. O Senhor é que nos prova, Senhor, para nos aprovar. O Senhor é que sonda, Senhor, os nossos corações. Senhor, enche os nossos lábios, Pai, com a verdadeira adoração, Senhor, com a adoração, Pai, que sai de dentro de nós. Senhor, que nós possamos, Pai, externar, Jesus, que nós possamos externar aqui, Pai, aquilo que nós já fazemos, aquilo, Senhor, que nós já levantamos, porque nós levantamos te adorando, te bendizendo. Nós se gostamos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que há um Deus que cuida de nós, que há um Deus que nos sara, Senhor, que há um Deus que nos sara. Deus, em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, o Teu lugar em nós, toma, Senhor, o Teu lugar em nossos corações, toma, Senhor, o Teu lugar nas nossas expectativas. Senhor, ministra, Senhor, nos corações dos meus irmãos e dos meus, hoje e sempre, porque liberdade, Senhor, está nesse lugar, Pai. Liberdade está nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nossa, Deus, obrigado, Jesus. Santo és, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela presença, pela glória. Sobre nós, somos livres, e Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, somos livres, onde o Espírito de Deus está, somos livres. Olhamos para o Senhor, onde o Espírito de Deus está, somos livres, onde o Espírito de Deus está, somos liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, Cristo reina sobre nós, e Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre
onde a gente está tentando suprimir a sua liberdade. Esse é um culto de oração, de intercessão. Todo mundo tem os seus pedidos, né? Todo mundo tem as suas petições. Mas eu queria te convidar a orar pela nossa cidade. Esse é um momento tão decisivo de eleição, que você venha orar para que a vontade de Deus seja feita na nossa comunidade, na nossa sociedade, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso. Em nome de Jesus, entre em oração comigo. Santo Deus de Israel, eu quero te apresentar, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor, como congregação, como família, Senhor, como corpo, Senhor. Queremos ligar aqui na terra, Senhor, para que seja ligado no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, será feita, Senhor, na nossa cidade, Senhor, no nosso bairro, Senhor, na nossa circunvizinhança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, com misericórdia, Deus, apelando, Senhor, apelando para a sua misericórdia, para o seu amor, Pai, com humildade eu peço, Pai, para que o Senhor, em nome de Jesus, desenvolva, Senhor, evolua, Senhor, aprimore, Pai, o temor, Senhor, o Teu Espírito Santo em cada pessoa que foi eleita, Pai, em cada pessoa, Pai, que vai governar, Senhor, que vai ajudar a Ti a governar, Pai, essa cidade, em nome de Jesus, que vai ser instrumento, Pai, eu profetizo que vão ser usados, Pai, em nome de Jesus, para cumprir, Senhor, Pai, para construir, Senhor, a Sua vontade nesta cidade, Senhor. Nós confiamos, Pai, acreditamos, Pai, no poder que o Senhor tem, Pai, de desenvolver, Senhor, de mudar, de transformar, Senhor, quadros, Deus, que muitas das vezes, Pai, nos parece impossível mudar, Senhor, mas nós acreditamos, Senhor, numa sociedade, numa comunidade forte, a partir, Senhor, do temor do Teu Espírito Santo, Senhor, do temor, Pai, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que todas as pessoas, Pai, que estão, Senhor, à frente, Senhor, da nossa cidade, Senhor, do nosso bairro, Senhor, cumprindo, Pai, uma função social, em nome de Jesus, Seu Espírito Santo os influencie, Pai, de maneira sobrenatural, Pai, em nome de Jesus, eles não possam, Pai, eles não consigam, Senhor, fazer, Senhor, as vontades humanas, Pai, as vontades, Deus, carnais de cada um deles, mas que o Seu Espírito tome, Senhor, na vida deles, assim como o Senhor tomou, Pai, a vida de Davi, Senhor, com o Seu Espírito Santo, que o Seu Espírito Santo também possa, Pai, dessas vidas, Senhor, como instrumento, Senhor, de evolução, Pai, de progressão, Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro, Senhor, no nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai, te clamamos, Senhor, com humildade, Pai, apelando pelo Seu amor e misericórdia, contudo, Deus, acreditamos na Sua vontade e agradecemos pela Sua vontade, em nome de Jesus, que os Teus caminhos são maiores que os nossos, Deus, os Teus pensamentos são maiores que os nossos, Senhor, em nome de Jesus, que a Sua vontade seja nítida para nós, Pai, em nome de Jesus, conseguimos, Pai, devemos conseguir, Senhor, enxergar, Senhor, identificar a Sua vontade, Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro, no santo nome de Jesus, Pai, no santo nome e no santo sacrifício de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, Cristo reina nessa cidade, aleluia. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre e através de nós, aleluia. Somos livres, somos livres, mais uma vez. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, somos livres. Somos livres, aleluia,
Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Paz do Senhor, meus lindos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 7. Gostaria de compartilhar com vocês sobre o sentimento de dizimar e ofertar, amém? Diz assim: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não por pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Só dele. Normalmente, vocês, quando me verem falando sobre dízimos e ofertas, eu sempre vou clicar na mesma tecla do que isso significa para nós, do que isso significa para você e como você está fazendo isso. Às vezes nós nos deixamos cair na rotina de entregar os nossos dízimos ou de entregar uma oferta na igreja, porque todas as vezes é falado e ministrado sobre isso, nós apenas entregamos, né? Às vezes nós não refletimos e não viemos aqui no gasofilaço entregar com um sentimento de fato de alegria e de gratidão e de amor e de Senhor, eu realmente sou grato por poder fazer isso. E nós entramos de uma forma meio que robótica, sabe? Nós apenas entregamos e vamos embora e ficamos felizes por ter entregado, mas sem refletir sobre isso, sabe? Eu entendo que Deus, Ele sempre vai se preocupar conosco, no sentido de nós sentirmos e entendermos o que estamos fazendo. Porque para Deus não é importante a sua oferta, ou o seu dízimo, ou a sua entrega da sua primícia, ou a semente que você entrega quando não se tem um sentimento. Para Deus não é importante receber isso apenas por receber. Sabe, Jesus ele tem olhado para nós o tempo todo, até mesmo na nossa conversão, quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, Ele olha a profundeza dos nossos corações para ver qual é a intensidade dessa entrega. Sabe, olha que nós não estamos fazendo isso de repente por constrangimento de que, eu vou lá na frente, porque o pessoal está chamando para orar. Jesus está se importando quando nós viemos aqui na frente com um sentimento de Senhor, eu te amo, eu sou grato, por isso eu estou aqui. Sabe, Senhor, eu te amo, eu sou grato, por isso eu dizimo. Nós acabamos nos acostumando a pensar de que os nossos 10% é o que Jesus quer de nós. Sabe, Jesus ele não quer os seus 10% ou os meus 10%. Jesus ele te quer por inteiro. Tudo que existe em você, toda a sua essência, onde você for, o que você veste, o que você tem na sua casa, o que você tem nas suas mãos, o que você usa, o seu cabelo, tudo que existe em você, é isso que Jesus quer, é a plenitude em você. Sabe, Jesus ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos ser dele, para que nós pudéssemos estar com ele. Só que ele ainda está procurando pessoas que se entreguem verdadeiramente. E cada pessoa, Jesus ele faz isso de maneira degradativa, cada um em um tempo, cada um em um entendimento. Tem pessoas que já entregaram literalmente tudo, as pessoas não se preocupam em nem entregar a chave do seu próprio carro, da sua casa na mão. Às vezes a pessoa acabou de comprar, eu já vi histórias assim que a pessoa comprou uma casa e ela entendeu que tinha que abençoar alguém, porque Deus mandou. Olha que muito doido isso, imagina você lutar por uma casa a vida toda e você entrega aquela casa porque você entendeu que o Espírito Santo te ministrou para dar para alguém, algo que você construiu há muitos anos. Como ao mesmo tempo, Jesus não vai pedir isso talvez para mim e para você, porque Ele entende que nós não estamos preparados a tal nível de entrega. Porque é degradativo, é conforme nós conhecemos o nosso Deus. Porque a Bíblia nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós nos desprendemos
das coisas que nos cercam. Então que você entenda isso, meus irmãos. Não venha, de verdade, não entregue apenas por entregar. Sabe, às vezes nós ficamos constrangidos em entregar 10, 20 centavos, poxa, mas é tão pouco. Sabe, Jesus ele não está preocupado com o seu valor. Jesus está preocupado com o significado do que você está fazendo. Então que seja 10 centavos. Coloque no seu coração, Senhor, eu estou aqui para ofertar na sua casa porque eu te amo. Que esses 10 centavos façam diferença em alguma coisa no reino de Deus. Que falte 10 centavos para pagar energia, então esses 10 centavos. Falte 5 centavos, seja esses 5 centavos, porque o propósito do seu coração é servir a esse Deus tão grandioso que te dá a semente para você poder semear, amém? Se coloque em pé, por favor, vamos orar pelas vidas. Aqui tem alguns envelopes, se caso você não quiser, você pode colocar direto no gasoto laço, ou você que é um pouco mais atualizado, quiser passar cartão, tem aqui a maquininha também, amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e pelo teu cuidado, Pai. Senhor, nós realmente queremos te conhecer mais, nós realmente queremos, Senhor, aprender mais de ti, que é manso e humilde de coração. Senhor, nós entregamos aqui as nossas ofertas, nós entregamos os nossos dízimos, Senhor, porque nós somos gratos, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cooperar e abençoar o reino. Às vezes também, Senhor, nós entregamos aqui, Senhor, as nossas primícias, porque nós entendemos que o Senhor tem nos dado a capacidade, a missão, Pai, de abençoar o nosso sacerdote. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, obrigado, Pai, por poder aprender de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, receba, meu Pai, essas ofertas, receba os nossos dízimos, receba as nossas primícias, Senhor. Aqueles, meu Pai, que têm semeado, Senhor, receba essas sementes, e que essas sementes possam florescer no tempo certo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar pelo pastorzão que vai transmitir para nós a palavra que o Senhor já imprimiu no Espírito dele. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Sandro. Senhor, eu agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor já tem impresso algumas coisas no Espírito do teu filho. E nós estamos aqui, meu Pai, dispostos a receber. Senhor, então eu peço que o Senhor tire qualquer impedimento, distração, abra o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa mente, para que essa palavra floresça dentro de nós também, Senhor. Muito obrigado pela disponibilidade do teu filho. Em nome de Jesus, abençoa ele, Senhor, grandemente. Amém. Glória a Deus, graças e paz, amados. Amém. Realmente é um tempo oportuno. Quem não sabe, eu fiquei sabendo hoje, aniversário do Anderson. Então, no tempo de aniversário, em vez de receber, ele abençoa. Então, privilégio receber essa oração e que você também se sinta abençoado. Amém? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pela sua vida. E é um privilégio a gente poder estar aqui tentando transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. De mim mesmo, não tenho nada para oferecer para você, a não ser a minha oração, a intercessão, que é o que a Bíblia nos ensina que nós devemos dever. Mas, como já foi iniciado aqui pelo Vando, de forma muito propícia, nós precisamos compreender e entender os propósitos de Deus. Às vezes, nós, por natureza, o ser humano por si só, ele tem mania e o hábito de já reclamar de tudo, e às vezes não consegue ali discernir qual o propósito de Deus para aquela situação. Porque não sei quando, como ensinaram para a gente ou transmitiram para a gente que Deus está no negócio somente quando acontecem coisas boas, quando você vê situações agradáveis acontecendo. E se nós formos ver o que a palavra do Senhor nos ensina, é totalmente contrário a isso. O próprio Jesus falou que é mais importante ou é mais precioso o momento de luto do que o momento de festa. E às vezes nós se enganamos com as situações e queremos somente se alegrar, curtir, usufruir daquela alegria momentânea. Mas saiba, querido, o segredo de nós permanecer na caminhada
é exatamente esse: discernir qual o propósito de Deus para todas as situações. Costumo dizer que nós, como cristãos, nós não devemos nos levar pelas circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias, as situações do momento, aquilo que às vezes, talvez com os olhos naturais, nós conseguimos enxergar, nem sempre é o propósito de Deus para nossas vidas. Mas nós, como servos do Senhor, temos esse privilégio de aprender, de buscar no Senhor cada dia mais e tirarmos proveito de tudo aquilo que temos passado. Nesse tempo, Deus abençoe. Nesse tempo, há 2 anos atrás, nós também estávamos ali com o Wanda e a Sara, glorificando o Senhor, vivendo esse período de festa na vida deles, porque coincide com o que nós também, casei no mês de novembro, e é um mês abençoado para nossas vidas, porque nós entendemos ali, nessa época, nesse tempo, que o propósito de Deus era estabelecer nós como família. E eu, graças a Deus, posso dizer assim que somos privilegiados. Há 21 anos atrás também o Senhor nos abençoava com o casamento. E 3 anos depois nos presenteou com o Vitor. E eu pude assim entender após esse momento. Eu costumo dizer que o propósito da família, disse isso algo semelhante para o Luan por esses dias. Parece que a gente compreende e entende realmente assim, o propósito de ser família após termos um filho. Eu creio que muitos aqui passaram por isso e parece que assim é quando a gente dá aquele estalo assim que, poxa, agora tem um ser que por algum tempo vai depender de mim, das minhas atitudes, das minhas condutas, daquilo que eu puder prover para ele. E é quando realmente assim, como na linguagem antiga, cai a ficha para nós. E eu assim, nesse tempo também é um tempo de reflexão. Então que você possa aprender e viver esses momentos que alguns compartilham com você e trazer para a sua realidade. Nós estamos num tempo difícil, por algumas situações. Às vezes somente a gente olhando para o nosso lado, a gente começa a enxergar, poxa, esse negócio de usar máscara, esse negócio de pandemia, esse negócio de tudo isso que nós temos vivido, algo novo para nós como nação. Mas será que nós já paramos para refletir qual o propósito de Deus nesse tempo? Então, queridos, que nós possamos assim, em todo tempo, eu costumo dizer que é tempo de aprendizado. E não importa a situação que você esteja vivendo, seja ela de alegria, de festa, de luto, tenta de alguma forma aprender com o Senhor algo sobre aquele momento, para que você possa assim viver de uma maneira melhor posterior àquilo. Se for de festa, se for de alegria, glória a Deus, mas tenta aproveitar o momento também, nas dificuldades. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, livro de Daniel. Esse sim é uma pessoa que nos ensina como devemos nos portar, talvez em meio a uma situação adversa. Porque quem já foi do mundão aí, ou até hoje você pode presenciar, em tempo de festa, em tempo de comemoração, em tempo de alegria, de curtição, você ajunta pessoas muito facilmente. E até hoje ainda é assim. Mas enquanto você está numa fase, num momento de dificuldade, às vezes você vai contar com poucos. Mas é nesse momento que nós devemos mostrar quem nós somos em Cristo. Às vezes nós vemos aí até algumas pessoas falando, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de avançar as nações, é tempo de expandir. E eu, no meu
íntimo, às vezes eu fico pensando assim, mas será que nós precisamos ir tão longe? Será que nós estamos conseguindo transmitir esse Jesus que fez tudo isso por nós, para aqueles que estão aqui à nossa volta, para aqueles que estão perto? Será que todos aqueles que passam pelas nossas vidas conseguem enxergar Jesus em nós? Como tem sido as nossas atitudes com algumas situações? Nesse tempo de pandemia, é um momento propício. Será que aqueles que realmente a gente entende que precisa de Jesus têm dado ouvido? Creio que não é só eu, mas muitos têm visto aí como que muitas pessoas não têm, nem mesmo num período desse, de tamanha dificuldade, de tamanha tristeza. Nós que sentimos na pele o quanto é terrível esse vírus aí, perdemos pessoas queridas, e mesmo assim pessoas têm achado que isso daí é frescura, é coisa do governo. Se tiver que pegar, pegou. Quem que ouviu isso aí? Se tiver que morrer, morreu. Quem tem que pegar, pega. Quem não tem. Amados, como eu iniciei dizendo, nós temos entendido qual o propósito do Senhor para o tempo que temos passado. Esse é o segredo. Amém? Daniel capítulo 1. A partir do versículo 5. Quem achou pode dar uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Para você que ficou curioso, não é água de coco, tá? Tenho certeza que quando você vê o vaso trazendo ali essa xicrinha aqui, esse aqui, você já fica pensando, será que é água de coco ou água normal? Hoje é água normal, tá aqui. Amém? Todos acharam aí? Só para descontraíção, tá? Quebrar o gelo. Mas voltando aqui para aquilo que nós estávamos dizendo, vamos ver se com Daniel nós aprendemos a compreender, a viver o propósito e saber quem somos em Jesus, em meio a tudo isso que temos passado. Versículo 5 diz assim: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe propôs outros nomes, a saber, de Daniel pôs Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Ananias o Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que lhe bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, o Deus de Daniel, em graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Até aqui, queridos, creio que você conhece a história, você, como diz, é bom de Bíblia e sabe muito bem o que está acontecendo nesse momento aqui. Mas eu quero pedir para você curvar sua cabeça aí, para que nós oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, papai, Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que pela tua infinita misericórdia, Deus, o Senhor possa, papai, nos trazer, Senhor, revelação, papai, entendimento, que nós possamos, ó Deus, tirar, papai, desse contexto aqui, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós por esses dias, Senhor, na nossa realidade, por nossos dias atuais, que nós possamos, ó Deus, assim como Daniel, saber, ó Deus, em que estamos, em qual posição, Senhor, diante de Ti, como nos portamos, ó Pai, como agimos em meio a situações adversas, em meio a
situações, ó Pai, da qual o Senhor tentam nos impor, ó Deus, algo que não provém, Senhor, da Tua vontade. Por isso, Senhor, ministra nossos corações em nome de Jesus, de forma que o Teu povo, Senhor, possa compreender e agir desta forma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Como você viu o início da história aqui, eu quero só dar uma resumida, porque, como eu disse, eu creio que você conhece. Mas nesse período aqui, Daniel, junto com os seus amigos aqui, eles se encontravam cativos. E aí você vai falar, poxa, mas Daniel não era homem de Deus? Daniel não era servo do Senhor? Alguém que Deus se importava? Realmente, querido, Daniel era este, mas como nós falamos no início, qual era o propósito de Deus para a vida de Daniel naquele tempo? Daniel foi levado cativo. Se você vê a história lá, desde o início, Daniel já não era uma pessoa comum. Eles foram escolhidos, selecionados a dedo. Talvez às vezes você se pergunte assim, por que eu? Por que aqui em casa? Por que justo comigo tal situação? Saiba que você também, como Daniel, está sendo selecionado. Você está sendo escolhido. E às vezes parece que tem situações que é para nos parar, para nos matar, para nos fazer desistir. Mas é nesse momento que nós temos a oportunidade de demonstrar o quão foi a nossa caminhada, o quanto Deus ministrou as nossas vidas e o quanto nós firmes estamos nele. Tem algumas palavras que a gente aprende na escola, mas através da palavra de Deus também, ela nos traz assim, algo que se nós deixarmos entrar no nosso coração, nada muda aquilo que tem acontecido conosco. Se você procurar na Bíblia, muitas vezes você vai encontrar a palavra certamente. Se você procurar, você vai encontrar muitas vezes a palavra convicção. Porque, queridos, nós precisamos ter convicção de qual é o Deus que nós servimos. Ou senão a gente vai na vibe daquilo que o mundo mostra aí. Como aquela música dizia, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Porque se nós olharmos o contexto de tudo aquilo que nós esperamos no Senhor, essa igreja, por exemplo, nesse tempo de pandemia, era para estar a gente lá na porta. Gente, hoje vamos ter que selecionar aqui, ó, vai ter que distribuir 100 para quem vai vir no culto de domingo do próximo mês. Porque as pessoas parece que deveriam estar com uma sede tão tamanha de Deus que a gente acha que deveria ser dessa forma. Queridos, Deus ele não muda. A estratégia de Deus continua sendo a mesma. E as pessoas, o ser humano, ele continua agindo da mesma forma. Mas como é isso, pastor? Deus não transforma as pessoas? Deus transforma, queridos, mas aqueles a qual se deixa ser transformado. Tem um post que eu gosto muito, que até o dia que choveu, Noé parecia um tolo. Porque muitos, naquele tempo, via ele dessa forma. Aquele homem, como a gente imagina às vezes, poderia nós mesmos até mesmo dizer um xarope. O cara está aí construindo essa barca, essa arca, esse negócio aí tanto tempo e não acontece nada. Talvez nos nossos dias nós temos, às vezes, falado do amor de Deus para algumas pessoas e, querido, é tempo de você rever, Jesus está voltando. Essa frase assim, Jesus está voltando, até mesmo para nós que estamos esperando Ele, parece algo assim que virou já um jargão crentez aí.
né? Jesus está voltando. Mas, como nos dias de Noé, querido, até o dia que Ele voltar, nós poderemos estar se passando por um todo. Mas nós não devemos deixar de acreditar e esperar esse dia. Porque se Daniel ele tivesse tido dúvida, ele tinha negociado tudo aquilo que ele havia aprendido. Aqui a gente vê que Daniel ele se posicionou em meio a uma situação, queridos, que era a coisa mais simples. Estamos aqui numa terra distante, quem manda é o rei, e o que tem de mais? Nós somente continuar crendo no Deus vivo e comer os manjares, beber da bebida dele. Mas ali, querido, Daniel ele pôde, de uma maneira explícita, mostrar a qual Deus ele servia. E para muitos ali eu imagino que foi espanto. O próprio eunuco ficou preocupado. Não, que isso, como que vai ser isso? O cara vai te ver depois, saber que você não está se alimentando direito, saber que você recusou, e com certeza não vai ficar bem para você. E Daniel, firme na sua convicção, ele falou: tudo bem, faz um teste então, e vamos ver qual Deus que vai deixar alguém na mão. Não com essas palavras, mas você pode entender que Daniel agiu dessa forma. E ali, queridos, ele se posicionou junto com seus parceiros, seus amigos ali, e ele não se contaminou com tudo aquilo que o rei proporcionava para ele. E às vezes, nos nossos dias de hoje, dizer não para esses manjares é nós estarmos firmes e convictos, mesmo que parece que não está acontecendo nada. Nossa, mas meio à pandemia, as pessoas não têm dado ouvido. Mesmo em meio à pandemia, você vê pessoas aí que pouco está se importando para viver o propósito de Deus, ou outros já aproveitou logo, né? Eu costumo dizer que tem um ditado aí que fala que a ocasião faz o ladrão. Mas não é bem isso, querido. Ela simplesmente revela o ladrão. E na nossa caminhada cristã, da mesma forma, talvez tudo isso que tem acontecido, creio que não só eu, mas você viu ali pessoas aproveitando o momento e não quer saber de nada de Jesus, de igreja, de ministério, disso, daquilo, e situações, e simplesmente aproveitou o momento e, como diz, meteu o pé e está aí vivendo todos os prazeres desse mundo. Aí você vai falar: é por causa da pandemia? É por causa da dificuldade? É porque a igreja fechou? Querido, esses dias eu estava lendo e até falava lá em casa, nos 3 primeiros séculos nem igreja tinha. Mas você fala: como isso? Como que as pessoas serviam a Deus? Como que o evangelho crescia? Para você entender que o fato de servirmos ao Senhor não significa que estamos dentro de uma igreja. E as pessoas entendiam isso. Por isso que muitos, infelizmente, com o fechamento dessa igreja, muitos ficaram por isso. Que a convicção deles estava aqui, nessas 4 paredes. A convicção delas estava: eu preciso estar na igreja domingo, terça, quinta. E muitas delas, queridos, nem serviam ao Senhor. Mas que é isso? Que absurdo. O fulano era firme. Como eu disse, as dificuldades, as situações simplesmente revelaram quem eram os cristãos. E é isso, querido, que nós, como servos do Senhor, que temos tido entendimento, temos que buscar. Às vezes eu brinco com o apóstolo, o Victor lá em casa, quando eu vejo esse
Esses dias mesmo eu estava vindo trazer o Vitor, passando na frente do igreja, o irmão já saiu no manto lá na calçada, na rua, assim, e pronto, e nós olhando, e eu quase bati o carro até, já desviei, já falei pro Vitor também que eu estou no manto também, porque senão nós já tínhamos batido aqui, ó. E às vezes, querido, essas coisas eu vejo assim, infelizmente, ou sei lá, se é uma convicção no meu coração, não determina o quanto a pessoa ela está firmada no Senhor. Porque sinais, muitos viram. Maravilhas, muitos viram. Mas os mesmos que viram isso, queridos, foram os primeiros a ser movidos pela multidão e dizer que crucifica. Então, queridos, tem coisas que não me empolgam muito. Porque se nós formos olhar as palavras de Jesus, ele não fala assim, aquele que for mais poderoso, aquele que fizer mais coisas aqui, aquele que conquistar mais, mas sim aquele que permanecer fiel até o fim. E até o fim, às vezes parece que é muito tempo, querido, mas para você, o fim pode estar tão próximo quanto o período desse de pandemia. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Então, o nosso personagem aqui que nós aprendemos, Daniel, ele se posicionou. E o posicionamento de Daniel fez com que toda aquela situação ela fosse assim observada e as pessoas vissem a glória de Deus. Como foi dito no início aqui, Deus ele quer manifestar a tua glória. E o mais difícil de tudo isso, que ainda continua confiando e esperando em pessoas. Porque Deus ele é tão tremendo que ele podia fazer o que ele quisesse num passe de mágica, como muitos poderiam ver, e Deus acabar com todas as situações que nós temos vivido e passado. Mas o Senhor ele continua ainda contando com pessoas. Então ele quer ver que eu e você sejamos transformados, que eu e você sejamos instrumento de transformação para manifestar a glória dele em outras pessoas através de nós. Porque se fosse para ele fazer sozinho, ele fazia. Mas talvez você ache que é só o pastor Anderson lá que precisa ganhar o mundo. Se tiver que ser através dele ganhar os confins da terra, vai ser, querido, mas lá na sua volta, no meio da sua casa, da sua família, quem vai fazer, quem vai ter que mostrar é você. Então, se nós não buscarmos a cada dia isso, ser esse que não se contamina com os manjares, não se contamina com aquilo que é nos oferecido, os posicionamentos, nós ficaremos para trás. Porque seja qual for a vantagem momentânea, ela vem e passa, querido. A história do Lázaro e do mendigo, quando o Lázaro é questionado, mas por quê? Por que ele? E aí o anjo fala assim, ele passou tudo. Tudo que você quis, você teve em vida. E ele sofreu, passou todas as dificuldades, e agora você fica aí querendo estar lá do outro lado junto com ele, mas não dá. Então, nós temos que decidir qual que é o nosso GPS. Ah, mas o que é o GPS nosso, pastor? Eu gosto muito dessa nomenclatura do GPS, porque, como tudo os americanos lá de trás para frente, e às vezes nós esquecemos de ver qual que é a nossa parte. O GPS ele é um sistema global de posicionamento. Então, às vezes a gente está preocupado em achar o que a gente está procurando. Hoje mesmo eu usei o meu GPS lá, e por um momento ele ficou lá sem sinal de GPS, mas a gente ficava um pouco perdido.
E eu vinha de São Miguel e queria ir para Ferraz. E eu pensei, poxa, mas São Miguel está aqui, Ferraz está mais ou menos aqui, eu não preciso ir lá em Itaquá de novo para fazer o caminho que eu sei fazer. Eu consigo chegar. Então eu liguei o GPS lá e por algum momento ele estava falhando. E no nosso GPS a gente fica sempre preocupado com o lugar que a gente quer chegar. Mas no GPS de Deus, a nomenclatura correta, querido, ela diz que é um sistema global de posicionamento. E o que mais importa é aonde nós estamos posicionados. Porque aonde nós queremos chegar vai depender de como nós estamos posicionados. Então, se você busca uma salvação, se você busca uma vida em Deus, se você busca viver tudo aquilo que nós às vezes ouvimos falar ou declaramos aqui, não é você se preocupar lá com o céu. Suponha que o GPS de Deus, ele quer te levar para o céu. Essa é a vontade dele. Por isso ele entregou seu filho, por isso ele abriu mão, Jesus, de estar na glória dele para vir pagar um preço pela nossa vida. Mas o que nos faz chegar lá é o posicionamento que nós temos aqui. É o posicionamento que nós colocamos nas nossas vidas todos os dias. Se você não for um instrumento de transformação, querido, infelizmente eu lamento de dizer, você está perdendo tempo. A própria Bíblia nos ensina que se formos para sermos gordos, se formos para ficar um pé aqui, um pé lá, é melhor você já ir, se não usar de vez com os prazeres do mundo lá, porque senão você está perdendo tempo aqui. Já foi ensinado aqui que o diabo ele fica numa briga constante com Deus, com os anjos, e a pessoa às vezes fica meio ali em cima do muro. E ele está preocupado com aqueles que estão do outro lado do muro lá, porque o muro já é dele, querido. Então os que estão em cima do muro, não pensa que você é aquele que o diabo está atacando, não. Ele está atacando aqueles que é nós que se dizemos salvos em Cristo Jesus, que estamos buscando uma vida eterna com o Pai, porque para ele já não tem mais jeito. Ele já foi condenado e a missão dele simplesmente é: opa, já que para mim não deu, quanto mais eu conseguir levar comigo, melhor, porque não vai ter jeito para mim mais mesmo. Esse é o trabalho do inimigo das nossas vidas. E às vezes nós queremos ficar brincando com ele, sabe, fazendo igual aqueles gatinhos que é bem inocente, fica lá brincando com o cachorro grandão. Uma vez minha avó tinha um cachorro que chamava Totó, ele era grandão, naquela época eu nem entendia muito cachorro de raça, mas ele era um Doberman, não sei como quem deu. E uma vez um gatinho fazendo isso com ele, brincando assim. Ele só deu uma mordida assim, eu acho que era para brincar também, porque ele mordeu e soltou a cabeça do gatinho. Só que coitado, caiu. Aí ficou todo mundo assim, mas ele matou o gato, e quem viu parecia que ele estava brincando. Então, querido, não devemos brincar. Que nós possamos realmente, assim como Daniel, nos posicionar, sermos aqueles que fazem a diferença em meio à adversidade. Depois você vai ficar curioso, você vai ler a história lá. Por causa disso eles foram condenados a ser lançados na fornalha. Por causa disso eles foram condenados à morte. E o próprio rei, entendendo que eles estavam ali agindo de uma maneira que era uma convicção deles, ficou preocupado, ficava ali mandando ver, mas não, aumenta a fornalha, eles não podem sair dessa. Só, queridos, que quando você está no propósito de Deus, compreendendo o momento exato, você não está sozinho. Então, Deus ele passa aquele momento com você. E naquela dificuldade, naquela adversidade, o anjo do Senhor esteve com eles ali naquela fornalha, e eles venceram e superaram aquele momento, e pôde ver a glória do Senhor sendo manifestada através deles, e o nome de Deus sendo glorificado em meio à dificuldade. Você pode dizer amém? Amém. Então você que entende isso, coloca de pé, que
Que você possa ser esse agente de transformação. Amém. Você que nos acompanha aí, desculpa não ter te dado atenção, olhar para você, mas que você realmente seja esse instrumento de transformação daqueles que estão à sua volta. Seja o Daniel do seu tempo, em nome de Jesus. Amém.